E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ferrazão. Aqui quem fala com vocês é o Pedro e finalmente a gente está de volta depois de alguns dias sem conseguir postar por motivos de saúde principalmente. Tô adiantando aqui o episódio que eu vou postar na sexta-feira, não lembro que dia que vai dar 13, 14... Eu não lembro, vai dar sexta-feira alguma coisa, acho que é 15. E só me justificando, eu fiquei esse dia sem postar porque aqui na minha cidade, em Montes Claros, tá tendo muita mudança de temperatura e eu dei uma crise alérgica e aí já sabe como é uma maravilha. Eu fiquei com tossindo, espirrando e tal, garganta meio ruim, aí eu não conseguia gravar. E também eu tenho uma limitação que é disponibilidade de silêncio pra gravar. Eu moro em uma casa com 5 pessoas e não é sempre que eu acho oportunidade pra poder estar gravando aqui o Ferrazão. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu vou lá e aproveito, beleza? Mas de toda forma, a gente está de volta. Eu pretendo agora organizar para sempre ter um vídeo novo toda segunda-feira e sexta-feira às 10 horas da manhã. Então, eu vou tentar adiantar ao máximo para que não aconteça esse risco de ficar sem episódio de novo por um tempo, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir também que você procure e siga nossa página lá no Instagram, católico_ferrazão. Lá eu vou estar postando coisas legais, coisas novas. Eu não tava mexendo muito na página, até porque eu tava meio sem criatividade, eu não sou muito bom mexer com esse negócio de rede social. Porém, eu vou começar a postar agora lá, então quem quiser seguir, quem quiser conhecer, é só procurar lá no Instagram, beleza? O link vai estar aqui na descrição também. E por último, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever aqui também, né, compartilhar para seus amigos, para seus conhecidos, para aquelas pessoas que você acha que isso aqui vai ser de alguma forma útil e que possa vir a ajudá-las, beleza? Então, bora pro nosso episódio de hoje. Você já parou para pensar quanto é que custa um dia da sua vida? Dificilmente você já parou para pensar a respeito disso, né? E eu acho que é muito importante a gente refletir sobre quanto que custa, quanto que vale um dia da nossa vida, porque tudo que se torna comum acaba perdendo valor pra gente. Então tudo que acontece com muita frequência, a gente perde aquele teor de importância. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente for olhar o nosso corpo físico, ele pra gente é uma simples coisa comum, né? É um amontoado de pele, carne, órgãos e ossos que funciona. Mas se a gente for observar mais a fundo, o nosso corpo é uma grande engenharia biológica, sabe? Quando a gente vai perceber os detalhes, a gente nota que é admirável como nossos órgãos funcionam, né? Como, por exemplo, o nosso pulmão, ele nos permite respirar absorvendo o oxigênio, que vai ser importante para o nosso organismo, liberando o gás carbônico. Como o nosso coração ele consegue bombear o sangue através dos membros e dos órgãos de nosso corpo, por exemplo. Como o nosso cérebro ele consegue enviar respostas sinápticas e em milissegundos é capaz de gerar as reações, os movimentos dos nossos membros, né? Como nossos olhos eles são capazes de receber e filtrar a luz e converter em imagens que nosso cérebro é capaz de interpretá-las. Então, quando a gente vai observando, isso são só uns exemplos. Quando a gente vai observando mais a fundo, o nosso corpo é algo fantástico, mas como é alguma coisa comum que a gente vê todos os dias e que todas as pessoas do mundo têm, né? Porque para estar viva a pessoa tem que ter um corpo, se tornou algo banal e a gente acaba não entendendo e compreendendo bem o valor, né? E a vida é feita de detalhes e a gente não consegue simplesmente computar esses detalhes em poucas palavras, mas a gente muitas vezes corre o risco de cair na mesmice do nosso dia a dia, da nossa rotina e perder a capacidade de enxergar e observar esses detalhes, né? Quando você perde essa capacidade de enxergar, de valorizar esses detalhes, muitas vezes a gente acaba desperdiçando coisas importantes da nossa vida, né? E aí a gente acaba correndo um risco muito grande de perder a nossa capacidade de enxergar a beleza nos detalhes, né, nos mínimos caprichos da criação de Deus. E a gente acaba focando as nossas energias em coisas, em matérias, em
uma luta por sucesso, uma luta por obter conquistas. E essas coisas materiais, essa noção de sucesso, essa noção de chegar longe, de chegar alto, ela pode até satisfazer nosso carnal, mas não alimenta nossos anseios espirituais. E eu digo isso porque não significa que não é importante a gente cuidar do nosso corpo e a gente aceitar viver e tudo tá bom demais. Não, a gente sim tem que satisfazer o nosso corpo também, mas a gente tem que lembrar que nosso corpo, ele é descontrolado. A gente que precisa ter esse controle. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder a capacidade de enxergar detalhes e ficar muito preso às coisas mundanas, às coisas desse mundo. E aí, quando a gente apega demais a nossa vida material, e cara, a nossa vida material passa tão rápido, que hoje eu tô aqui, amanhã eu já não sei se eu tô mais, né? Quando a gente vai pensar, uma pessoa que vive seus 80, seus 90 anos, a gente fala, poxa, viveu bastante, mas o que é 80, 90 anos se a gente for olhar qual a idade do planeta, por exemplo, né? Então nossa vida material, ela passa muito rápido. E a gente corre um grave risco de apegar demais a ela e ela passa voando e quando passou, pronto. E aí o que a gente fez? Né? O que a gente deixou de legado? E aí eu acho muito bacana que em Lucas 12, do 13 ao 21, se você quiser, pega a sua Bíblia lá depois e dá uma lidinha. Jesus nos conta a parábola de um homem que tinha muitas riquezas materiais. Ele tinha uma grande produção que armazenava no celeiro. E aí, em uma determinada colheita, ele conseguiu colher suficiente para que ele pudesse aposentar, digamos assim, e descansar definitivamente. E aí o que ele faz? Ele tem a ideia de construir mais um celeiro, armazenar e guardar aquilo tudo, porque a partir de então ele viveria a sua vida apenas aproveitando o que ele acumulou pelo seu trabalho. E aí no finalzinho da parábola, Jesus diz que Deus resolve chamar a sua alma na noite seguinte. Então, para quem ficariam aqueles bens acumulados? É interessante a gente notar que quando Jesus conta essa parábola, ele não conta de modo a buscar criticar o trabalho humano e nem a criticar o fato de o sujeito buscar acumular alguma riqueza, o cara buscar ter uma vida boa. De forma alguma. A gente tem esse direito e é algo que faz parte, né? Mas o que é o erro desse sujeito nessa história que Jesus conta é o fato de que ele depositou toda a sua vida com esse único objetivo, de conquistar e acumular bens materiais. E aí o cara acabou vivendo uma vida vazia, da qual ele não aproveitou e não construiu mais nada além de riquezas. E quando Deus resolve chamar ele de volta, o que ele vai deixar para esse mundo? Ele não deixou nenhum tipo de legado, ele vai deixar apenas riquezas que provavelmente seus filhos, netos, sobrinhos, esposa vão brigar por causa que herança a gente sabe que é um negócio que dá muito BO. E aí a gente tem a figura de um cara que não construiu nada como pessoa, mas construiu muitos bens. E ele tinha a intenção de usar esses bens para poder se aposentar e poder finalmente descansar. Só que ele vai morrer no outro dia. E aí? Ele juntou os bens para nada. Então a vida dele não teve um objetivo, na verdade. Entende? Então a gente continuando na passagem, a partir da que a gente mencionou anteriormente, essa aqui eu vou fazer questão de ler para vocês. E Jesus vem nos dizer: portanto, vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, porque estáis preocupados com outras? Considerai os lírios, como crescem. Não fiam, não tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo,
quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a vossa justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando a gente lê essa passagem, cara, é uma passagem muito linda. E Jesus, ele nos traz uma mensagem muito linda através dela. Ele vem falar aqui, no versículo 24, considerais os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles, cara, e é verdade, se a gente for observar. Os animais na natureza, eles não têm o que diferencia os animais na natureza de nós é a capacidade criativa que o ser humano tem. Porque nós fomos criados com inteligência, diferente dos animais. Os animais, eles não têm essa inteligência para construir ferramentas, não têm essa inteligência para poder fazer armazéns, para poder fazer construções para sua segurança, para poder fazer roupas para se proteger do frio. Diferente de nós, eles não têm essa capacidade, por assim dizer. Mas de todo modo, Deus permite, através de toda a natureza, que esses animais se mantenham vivos, né? Existe toda uma natureza, todo um ambiente para que esses animais consigam se sustentar, né? Você pega, por exemplo, na savana africana, uma matilha de leões, existem outros animais do qual esses leões vão se alimentar. Você pega uma manada de antílopes, esses antílopes vão ter ali o que comer, né? Vai ter as gramíneas ali que eles se alimentam. E assim por diante, e assim existe o ciclo da natureza. E muitas vezes o ser humano, né, mesmo consciente de que Deus sempre cuida de nós, acaba se apegando demais às coisas supérfluas, esquece do mais importante, que é ter um bom relacionamento com Deus, que é confiar e esperar em Deus. Então, assim, de fato é muito importante, é muito interessante que a gente lute para a gente conquistar as nossas coisas, que a gente trace objetivos na nossa vida, né? Ter um emprego bacana, né? Ganhar um dinheiro que te permita viver bem, ter um carro que atenda suas necessidades, né? Dentre outras expectativas que a gente cria durante a nossa vida. É bom quando a gente consegue, quando a gente alcança essas expectativas. Entretanto, isso não é tudo na nossa vida. E isso não pode ser a primeira prioridade da nossa vida também. Esse é um grande perigo que a gente cai, né? Quando a gente coloca essas coisas como a nossa primeira prioridade e elas não acontecem da forma como a gente espera, a gente se frustra, a gente se decepciona. E aí a gente corre um sério risco de acabar querendo colocar a culpa em Deus porque as coisas não aconteceram da nossa forma. Ou então colocar a culpa na gente mesmo e se sentir um bando de fracassados. Só que, como eu falei, isso não deve ser a prioridade na nossa vida. Isso deve ser algo que venha por acréscimo. E a gente não pode viver apenas em função disso. E a gente vai viver em função de quê então? A gente viver bem os momentos da nossa vida, sabe? Aproveitar as pessoas ao nosso redor. Apreciar mesmo as coisas simples, porque muitas vezes a gente perde essa capacidade, como eu falei lá no início, né? A gente ajudar alguém que precisa. Essas coisas ajudam a gente a construir o nosso legado. E esse legado, muito mais do que algo material que vai ficar para as pessoas, porque a matéria a gente não leva, mas a gente vai deixar uma referência, a gente vai deixar um exemplo, a gente vai deixar algo que a gente construiu de fato nesse mundo para as pessoas. E a gente vai deixar uma coisa muito mais importante do que tudo isso que eu citei. A gente vai deixar uma marquinha de Cristo na vida das pessoas. Isso é muito importante, isso que faz a diferença. A diferença que Jesus faz na vida das pessoas quando a gente lê as passagens bíblicas é justamente como ele enxerga cada um de uma forma única. E isso ele deixa marcas naquelas pessoas, marcas que faz com que aquelas pessoas passem a o amar de forma como não amaram ninguém, porque ele os amou de forma como essas pessoas nunca se sentiram amadas.
Deu pra entender mais ou menos? Então assim, a qualquer momento a gente pode encerrar nossa trajetória nessa vida, a gente pode... a nossa vida pode vir a passar e a gente terminar por aqui, né? Nosso caminho. E nem nossa riqueza, nosso status, nossas conquistas, nossa promoção no emprego, nada disso vai nos dar nem um segundo a mais nessa terra. Isso é fato. Então, o que a gente vai conseguir deixar para as pessoas é aquilo que a gente construiu de verdade, aquilo que a gente construiu com as pessoas, não para nosso próprio bem-estar. A gente tem que se lembrar sempre, né, do cuidado que Deus tem por nós, e Ele sempre vai estar provendo essas coisas, as coisas que a gente precisa de verdade. Ele não colocou a gente nesse mundo simplesmente e nos largou aqui de qualquer modo. Jesus, quando ele cita também ali as aves do céu, os lírios dos campos, ele cita de modo para a gente poder enxergar o carinho e o cuidado com que Deus permite que a natureza exista, com que Deus criou a nossa natureza. Mas muito mais do que isso, a gente enxergar que se a natureza, que é irracional e não é a imagem e semelhança de Deus, é tão cuidadosamente construída e tão cuidadosamente trabalhada e zelada, imagina nós, que somos imagem e semelhança do próprio Deus. Então, assim, Deus nos deu o dom da vida para que a gente possa fazer bom proveito, para que a gente possa aproveitar de verdade essa vida aqui na Terra, né? Porque ela passa muito rapidinho e quando a gente assusta, puf, já passou tudo. E ter um carro, trabalhar, ter uma casa, ter uma condição para não precisar preocupar com dinheiro, né? Não ser uma pessoa que vive endividada, a gente acumular uns bens materiais não é um problema. Só que, como eu disse várias vezes durante esse episódio, isso não pode ser o nosso objetivo de vida. A gente não pode colocar nossa vida direcionada única e exclusivamente para esse objetivo. Porque tudo isso vai passar. E o que a gente vai ficar e o que a gente vai deixar de fato para as pessoas é o nosso legado. É aquilo que a gente fez e aquilo que a gente conseguiu ser diferença na vida das pessoas. A melhor sensação que tem é quando a gente lembra de alguém que passou pela nossa vida, não necessariamente alguém que morreu, mas às vezes até alguém que a gente afastou e tudo, mas alguém que passou pela nossa vida e quando você lembra dele, aquela pessoa te traz boas lembranças porque ela construiu um legado em você. E a gente ter essa sensação de que a gente deixou um legado pro mundo é muito bom. E pra gente conseguir deixar de fato um legado bom nesse mundo, é só um caminho. É nos abandonar definitivamente nos braços de Deus e parar de nos apegar às coisas dessa terra. Parar de nos apegar às limitações que a nossa matéria nos impõe. Então eu gostaria de agradecer muito a você que chegou até o final. Peço por favor que você releve os sons de passarinho, os sons de construção e os sons das galinhas dos vizinhos aqui, tá? Infelizmente eu não tenho um espaço melhor para poder gravar, então vez ou outra eu vou ficar sujeito a esses sons. E hoje foi exclusivamente muito difícil, eu tive que pausar a gravação diversas vezes porque cachorro começou a latir, começou a tocar meu interfone, e aí eu tive muita dificuldade de conseguir gravar esse episódio, mas graças a Deus eu consegui terminar, porque quando eu pauso é ruim, eu tenho que voltar no raciocínio, às vezes eu não lembro onde é que eu parei, mas graças a Deus eu consegui terminar. Então muito obrigado a você que assistiu até o final, só Deus para poder te abençoar. E eu peço que se você gostou e você vê que alguém precisa ouvir essa palavra, compartilhe com seus amigos, eu agradeço muito a cada um que puder ajudar a gente divulgando, beleza? Então muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.